Eu quero dar continuação do meu testemunho. Eu quero contar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estou falando em etapa porque é muito comprido e eu não quero assim tomar muito tempo das pessoas que vai ouvir. Então eu estou falando assim, né, em etapa. E hoje eu quero continuar porque eu estive ali no Acre, no Rio Branco, e Deus operou de uma maneira maravilhosa. Tive uma experiência grande e pude realmente sentir a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Eu fiquei ali 6 meses e depois eu recebi um telefonema da minha mãe que ela não estava bem de saúde, então eu resolvi retornar. Quando eu estava retornando, eu senti uma opressão muito grande do inimigo e realmente como se eu fosse morrer, mas eu acreditei que o Senhor estava comigo. Tanto é que quando estava vindo de viagem, antes de chegar no Porto Velho, sofremos um acidente. O ônibus que eu estava, ele capotou. Mas eu vi a mão de Deus segurando nos seus braços, porque nada aconteceu comigo, nem sequer um ferimento aconteceu. E Deus abençoou grandemente, né? Fazendo um milagre na minha vida. Vi pessoas feridas ali, coisas terríveis aconteceu, mas comigo nada aconteceu. O Senhor me abençoou grandemente. Eu chegando ali no Mato Grosso, peguei a minha mãe e trouxe para São José do Rio Preto. E Deus havia falado comigo para que eu não se preocupasse, que Ele ia estar sempre presente e Ele ia cuidar de toda a situação, Ele ia estar na frente. Então eu levei a minha mãe até o hospital ali, Santa Casa. Minha mãe ficou internada, a médica que atendeu foi uma médica muito boa e minha mãe ficou alguns dias ali internada. E a situação da minha mãe não era bom, porque a minha mãe estava com um problema no intestino. E esse problema do intestino, ela precisava de uma cirurgia. E o intestino dela estava fechado e quase não estava passando, né, assim, as fezes. Então, estava numa situação delicada. E não só isso, minha mãe estava com problema no pulmão também. E aí foi descoberto que minha mãe estava com câncer no pulmão. Então, ela teria também que fazer uma cirurgia. Aí ficou difícil, porque minha família não aceitou pela idade da minha mãe e o perigo que ela estava correndo, porque eram 2 cirurgias e as duas eram uma cirurgia delicada. Então ela não fez a cirurgia, mas o Senhor o abençoou de uma maneira, porque Ele esteve sempre presente, cuidando de nós. E um fato muito interessante, que um dia minha mãe estava passando muito mal na minha casa, e eu fui até o hospital e conversei com a médica e falei com ela, olha, a minha mãe não está bem, eu não sei o que faço. E também não tenho condições de ficar trazendo a minha mãe aqui, né, para consulta. E ela falou assim, não se preocupa, amanhã, quando eu terminar uma cirurgia, é só você deixar o seu endereço ali, né, na recepção, que eu vou até a sua casa. E realmente aconteceu. No outro dia, a médica, a parte da tarde, apareceu na minha casa, deu medicamento à minha mãe e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, amanhã à tarde eu passo aqui e pego a sua mãe, porque ela precisa, né, ser internada novamente. E realmente aquela médica fez
ela colocou a minha mãe dentro do seu carro e levou ao hospital. Ela não deixou nem que eu acompanhasse a minha mãe. Ela falou, fica tranquila, ela seria como uma mãe para mim agora. Eu vou levar e amanhã, na hora da visita, você vai visitar a sua mãe. E ela fez isso. Então, eu, olhando tudo isso, eu via a mão de Deus. Porque só Deus para tocar no coração de uma pessoa, para fazer essa bondade sem você sequer pagar nada. E ela fez isso. E eu fiquei muito grata porque realmente o Senhor estava cuidando de toda a situação. E também muitas vezes eu precisei pagar táxi para levar a minha mãe os exames que teria que fazer. E o taxista que eu conheci, ele disse para mim, não se preocupa, quando você precisar, você liga para mim. Onde eu estiver, eu venho buscar a sua mãe e levo ela até o hospital para que ela possa fazer o exame que ela está fazendo. E se você não tiver dinheiro, não se preocupa. Quando você tiver, aí você paga para mim. Então, tudo isso era a providência de Deus, era Deus fazendo, né? Porque Deus é maravilhoso. E um dia, eu olhando que a situação difícil, e eu estava assim terminando a nossa dispensa, e minha mãe ainda até falou para minha filha, tá faltando, tá bem pouquinho açúcar. Eu falei, mãe, não se preocupa, né? Porque Deus vai prover para nós. E nesse momento era eu, minha irmã e meu irmão, que nós morávamos, nós três só, né? E eu peguei, fui para a igreja, no círculo de oração, comecei a orar e falar para o Senhor essa situação. E o Senhor disse para mim assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Está escrito aqui no Salmo 46. E o verso 10 diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Por isso que eu quero que esse testemunho alcance muitas pessoas para exaltar o nome do Senhor. E realmente, quando o Senhor me falou esta palavra, eu fiquei tranquila, confiante, e no outro dia, ali na minha casa, chegou uma pessoa e disse para mim, irmã, eu vim trazer algo que o Senhor me mandou trazer para você. E eu fiquei assim surpreendido de ver tanta mercadoria que aquele irmão trouxe para mim. Era uma compra muito grande que deu para mais de 3 meses, porque era caixa fechada. E eu fiquei tão agradecida a Deus por tudo aquilo, pela providência divina que o Senhor preparou para mim. E realmente Deus abençoou, usou irmãs para doar leite para minha mãe, foi bem cuidada. Medicamento, Deus abençoou de uma maneira maravilhosa. Orei muito pela minha mãe, mas o Senhor falou para mim que Ele não ia curá-lo, que Ele ia preparar e levar a minha mãe. Então, que eu teria que aceitar. E eu aceitei e disse para o Senhor, Senhor, eu só vou pedir algo para o Senhor, deixa minha mãe viver mais um ano conosco. E não deixe que a minha mãe venha sofrer dor, como muitas pessoas gritam em desespero de dor, porque a dor é insuportável. Eu não quero ver a minha mãe gritando desta maneira. Que o Senhor faça algo acontecer. E realmente, a minha mãe viveu um ano depois da descoberta dessa enfermidade. E a minha mãe, nunca eu vi a minha mãe gritando de dor. O Senhor sempre colocou a mão e abençoou ela para que ela suportasse todo aquele sofrimento na paz. E quando a minha mãe estava para partir, que ela fez os exames e fez radiografia do pulmão,
incrível em poder ver que um do pulmão da minha mãe havia desaparecido, tinha sumido, né? O câncer havia comido o pulmão da minha mãe. E via minha mãe andando, conversando. Realmente, ela nunca estava deitada gritando de dor, porque o Senhor estava com ela e Ele ouviu o meu pedido, que eu não queria ver a minha mãe na situação de muitas pessoas. E a minha mãe viveu mais um ano ali. E Deus abençoou. Depois que minha mãe faleceu, eu tive muito problema de saúde, passei por um momento difícil. E eu vou contar essa experiência no próximo vídeo, para que não fique muito comprida. Mas uma coisa eu quero dizer para você que está me ouvindo: Deus é maravilhoso. Ele faz coisa tremenda. Nós passamos por um momento difícil para nos aprender a entender e a compreender o plano de Deus. Se Deus tem falado com você, compartilhe com alguém. Deixe um comentário e também, né, que você possa apoiar esse trabalho de levar a palavra do Senhor. Curte, né, que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas e eu possa continuar testificando das grandezas e das maravilhas que o Senhor fez na minha vida e fará na sua também. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.